Fala, fera! Ou falem, feras! Tô de volta mais uma vez, ligado e conectado com Goiás, com Verdão, galera, aqui no Fala Fera. É o vídeo tradicional da hora do almoço, o segundo vídeo dessa quarta-feira. O pessoal ali, ó, do staff do Goiás, dando aquele show no gramado número 1 maravilhoso, né? Aqui no CT do Goiás, galera, isso mesmo. E aí eu prometi que o vídeo de hoje, da hora do almoço, seria gravado, né? Aqui direto do CT do Goiás, onde na manhã de hoje nós tivemos já entrevista coletiva com o zagueiro Messias. Daqui a pouco eu falarei sobre a coletiva, tá? Mas, olha só, nessa manhã, o técnico Wagner Mancini, manhã de quarta-feira, ele comandou mais um treinamento, dando sequência à preparação do Goiás, visando esse jogo de sábado no Onésio Brasileiro Alvarenga, à noite, 6h30, o Goiás vai encarar o seu rival, a equipe do Vila Nova, hein? Jogão da Série B, o Goiás chegando embalado, né? O Goiás é o líder absoluto de forma isolada nesse campeonato brasileiro. Daqui a pouquinho eu quero abordar uma situação na escalação do Verdão para o Clássico. Mas, olha só, a informação que estourou ontem, né, em Maceió, rapaz, o CRB furou toda a imprensa, tanto a goiana quanto a imprensa alagoana. Ontem, antes do jogo do CRB contra o Atlético, jogo esse que o CRB venceu, a direção do CRB anunciou oficialmente, né, o centroavante uruguaio, o Facundo Barceló, que estava, né, aqui no Goiás. O Barceló recentemente recebeu propostas do Botafogo de Ribeirão Preto e não quis sair, mas a do CRB ele aceitou, então ele fez a rescisão de contrato amigável com o Goiás e dessa forma então Facundo Barceló é reforço do CRB para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro, né? Na semana passada, o atacante Zé Hugo também fez a rescisão amigável com Goiás e foi para a equipe da Ferroviária. E aí, galera, voltando a falar da coletiva de hoje aqui no CT, eu vou trazer parte da mesma, inclusive onde nessa coletiva eu abordei com Messias uma situação que o internauta, o Carlúcio do Amaral Suzuki, já levantou aqui no Fala Fera, tá? Fique antenado, né, a parte da coletiva com Messias, onde inicialmente ele responde a uma pergunta do companheiro Caio Munife, da PUC TV, da Rádio Bandeirantes, ok? Depois, na sequência, a minha pergunta e depois a pergunta do companheiro Alexandre Ferrari, do jornal O Popular. E aí, após o Messias, eu voltarei com muito mais Goiás aqui no Fala Fera. Perguntas. Messias, Caio Munife, Rádio Bandeirantes, PUC TV. O Goiás vive no momento o seu maior jejum da história sem vencer o seu maior rival. Nesse próximo sábado tem o último clássico da temporada de 2025 contra o Vila Nova. Queria que você falasse um pouco como que chega o Goiás com essa pressão de não vencer o rival há tanto tempo. Olha, primeiramente, eu acho que essa questão de tabu, de números, é mais para quem trabalha com estatística. Nós, atletas de futebol, a gente não pensa em tabu, a gente não pensa no tempo que a gente está sem ganhar o rival. A gente pensa no próximo jogo. O próximo jogo é um clássico e a gente tem que fazer o nosso melhor para sair vitorioso. E a segunda pergunta que você fez é como a gente chega. A gente chega muito bem, a gente é líder do campeonato. A gente vem demonstrando um bom futebol, um belo futebol, com margem para crescimento. Então a gente chega muito bem, chega confiante, mas isso não nos garante a vitória. O que vai nos garantir a vitória é empenho, entrega, e o que for da vontade de Deus será feito. Então a gente vai fazer o nosso melhor, se entregar ao máximo, se dedicar ao máximo para sair vitorioso e conquistar os 3 pontos na próxima partida. Messias, bom dia. André da Band News. Foi até através de uma pergunta minha para você aqui na bancada. Você falou sobre a amizade com o Lucas Ribeiro, né? A recuperação dele, a ausência dele. E no jogo passado, o Mancini até colocou na coletiva pós-jogo. O Lucas Ribeiro entrou como volante e não como zagueiro. Conhecendo bem o Lucas Ribeiro, você vê potencial nele para também fazer a função de volante, cara, no dia a dia de fato aqui no Goiás? Como é que você vê o seu amigo nessa função de volante?
Olha, para mim é um prazer falar do Lucas, cara, que para mim é um fenômeno, um jogador que tem uma qualidade indiscutível. Graças a Deus retornou depois de uma cirurgia. A gente sabe que cirurgia na cabeça é sempre mais sério, então a gente fica feliz, primeiramente agradece a Deus pela recuperação dele. E cara, falando de Lucas Ribeiro, o Lucas pode jogar em vários setores do campo pela qualidade que tem. Não só zagueiro, volante, mas um pouco à frente, é um jogador excepcional. Então sim, ele tem essa qualidade para jogar de volante, sabe? A gente fala assim que ele é zagueiro de origem, né? Mas exerce várias funções com extrema capacidade técnica, com muita maestria. Então ele tem sim capacidade de atuar como volante, mas aí é critério do nosso professor, do nosso líder, né? Lá que é o Mancini, para escalar quem ele acha e a posição que ele acha. Mas qualidade sim ele tem e de sobra para fazer qualquer posição. Bom dia, Messias. Alexandre Popular. Queria saber de você questão de comportamento, assim. Como que é um pouco diferente a preparação no sentido de como vocês vão se comportar dentro do jogo quando é um clássico contra o principal rival, ou você entende que o Goiás tem que ir para cima, tem que se impor? Como que você detalha a questão especificamente do comportamento do time ao longo dos 90 minutos? Porque a gente fala que o clássico é aquele jogo de decidir em detalhes. Então muda um pouco o tipo de comportamento quando é esse tipo de jogo? Olha, eu acredito que sim, cara. Analisando friamente, assim, acredito que sim, porque a gente sabe que um clássico, você não joga ele somente dentro de campo, né? Tem todo o externo, tem todo o clamor da torcida pela vitória num clássico. Isso é muito importante para nós atletas também, fazer o nosso torcedor feliz. Então a gente sabendo que o nosso torcedor, que é um jogo diferente para o nosso torcedor, também se torna um jogo diferente para nós. Não é um jogo comum. Eu falo assim, vale os mesmos 3 pontos, tá? Mas para o nosso torcedor tem uma rivalidade a mais, tem aquele gosto da vitória diferente. Então a gente vai em busca dessa vitória. E claro que para nós dentro de campo ali, a gente luta contra os nossos próprios pensamentos, nossa própria mente, para se manter tranquilo, se manter focado. Mas sim, é um jogo diferente, a gente sabe que o comportamento dentro de um clássico é diferente, é um jogo mais aguerrido, um jogo mais agressivo, porque ninguém quer perder de ambas as partes. Mas valem os mesmos 3 pontos, então a gente tem que entrar com a cabeça fria, ativo, atento, mas sabendo que é um clássico, sabendo que pode ser definido por detalhes. Então a gente tem que entrar com o máximo de atenção, como todos os jogos, mas por ser um clássico, acho que tem algo diferente, tem algo a mais, sabe? Eu falei isso em algumas entrevistas atrás. Clássico ou jogar contra qualquer outra equipe, vale os mesmos 3 pontos. A gente não pode fazer essa diferença da pontuação, porque ela não existe. Mas eu acho que dentro de campo ali, a pressão ali, ela, por ser um clássico, ela nos exige um pouco mais de concentração, sabe? Acho que a pressão, ela não pode ser além, mas existe uma pressão que nós atletas de alto rendimento temos que saber geri-la para conseguir fazer um grande jogo. Muito bem, aí o zagueiro Messias do Goiás, parte da coletiva dessa manhã aqui no CT do Goiás, galera, né, o Messias falando sobre o clássico Goiás e Vila Nova e Goiás, através das perguntas do Alexandre Ferrari, do Jornal Popular, e também do Caio Munif, da Rádio Bandeirantes e da PUC TV. E já com relação à minha pergunta, eu abordei com ele a situação que o internauta Carlos Amaral Suzuki, né, havia levantado aqui. Na coletiva, após o jogo do Goiás contra o Operário, o Mancini revelou que o Lucas Ribeiro entrou naquele jogo como volante. E aí o Messias, né, elogiou a qualidade técnica do Lucas Ribeiro também para atuar como volante aqui no Goiás. E aí eu vou deixar essa interrogação no ar, né? Será que o Mancini vai colocar o Lucas Ribeiro na escalação titular do Goiás nesse jogo contra o Vila Nova? E galera, fazendo a função ali de volante no meio de campo do Goiás, haja vista que ele não terá o Juninho que joga um pouco mais avançado, ou vai o Rafael Gava, ou vai Gonzalo Freitas, enfim. Essa é a grande interrogação do Goiás
na preparação do Verdão, visando esse clássico contra o rival, a equipe do Vila Nova. É jogar um sábado pela sequência da Série B do Campeonato Brasileiro, tá certo? Pessoal, e aí, ó, em nome da Vedacil, de Goiás para o Brasil, e da Center Pisos, que é o maior shopping dos pisos e porcelanatos de Goiás, da Center Pisos, a sessão de abraços, saudações esmeraldinas aos amigos internautas do Fala Fera. Galera, um abraço ao próprio Carlúcio do Amaral Suzuki, né, ao Gilmarzinho Fernandes, ao Gilberto Barros, tá? Um abraço também ao querido Edmundo, que é o maridão da senhora Ângela, ao Luiz Felipe, lá em Pará, no Pará, o Carlos Yokoyama, no Japão, também o querido Lucas Silva, em Atlanta, Estados Unidos, né? Um abração ao DJ Meneghel, em Londres, na Inglaterra, né, rapaz? As mulheres também, Regina Célia, né, a Luísa Helena, a Fabiana, do Fabi Kids Moda Infantil. Então, é uma legião de esmeraldinos sempre interagindo no Fala Fera. Papai do Céu permitindo, eu voltarei com muito mais Goiás, né, com aquele vídeo tradicional das 6 horas da noite. É o terceiro vídeo, o vídeo tradicional do início da noite aqui no Fala Fera, nessa quarta-feira. Beleza, galera? Abração para vocês e um excelente almoço para você e para sua família.